Filhos amados, eu queria lembrar que nós estamos com esse grande desafio, que é o nosso terreno para termos o nosso lugar de eventos. Por isso, eu quero falar para quem está aqui, para quem está em casa. Todos os meses você recebe o Jornal do Evangelizador e ele vai com o boleto verde. Faça a sua contribuição. Mas uma contribuição muito generosa, e nós estamos precisando ter, é a adesão ao livro Ouro. À tarde nós vamos ter pessoas que vão contar que como fizeram uma vaquinha para colaborar. E até pessoas que se comprometeram de todos os meses fazer a vaquinha para contribuir com R$1.000. Foi um gesto muito bonito, porque são 18 parcelas de 1.300.000 e pouco. Você que está acompanhando, pode agora entrar livroouro.com.br, é um site, livroouro.com.br, e você pode colocar o nome da sua família, o nome dos seus entes queridos. Por enquanto, ele está como livro virtual. Depois que chegarmos à 18ª edição, ele será um livro material. E eu mesmo estarei num momento celebrativo, lá em Piraquara, colocando embaixo do cruzeiro o livro, que vai ficar eternizado o seu nome e o nome de sua família. Se você quiser, pode fazer um Pix, livroouro@livroouro.com.br. Nós temos aqui o standard, tem da Libermundo, que você pode saber da peregrinação que vai acontecer na Turquia, dia 3 de outubro. Tem também o espaço da Terra Prometida, para quem quiser conhecer. Tem como que uma maquete mostrando. Quem já foi lá dar uma olhada? Vale a pena ir lá, para ter uma visão de como vai ser. É o lugar, espaço da Terra Prometida no Retiro. E lá também tem o QR Code, que você pode fazer a sua doação. Você encontra também, aqui no Retiro, em primeira mão, Maria Mais Forte que o Mal, onde tem as reflexões de Nossa Senhora e aquela oração que fizemos ontem, pisa na cabeça da serpente. Lembrando Nossa Senhora das Graças, ela tem uma cobra dos pés, pisando a cabeça da serpente. A Imaculada Coração de Maria pisa na cabeça da serpente. Então fica aí a nossa deixa. Filhos queridos, filhas amadas, nós estamos falando de um Deus da promessa. Deus não falha nas suas promessas. Você está ficando convencido disso? Quem está convencido disso? Então, mesmo que demore, a tua hora vai chegar. Como diz a música, basta acreditar. Como é que é? Só preciso acreditar, só preciso confiar que Deus está trabalhando, realizando milagres neste lugar. De novo. Só preciso acreditar, só preciso confiar que Deus está trabalhando, realizando milagres nesse lugar. Eu sei que a minha hora vai chegar, eu tenho fé, não vou desanimar. Deus não falha nas promessas, nada temerei, pois Deus comigo está. Por favor, procurem Efésios capítulo 6, versículo 12. E eu quero orientá-los neste momento sobre o problema espiritual. Eu falava sobre a Eucaristia e sobre a confissão. E agora aparece uma lanterna aqui. Eu pediria para alguém mais jeitoso do que eu colocar essa lanterna aqui. Porque você lembra da parábola das virgens? Não, eu acho que é melhor deixar lá mesmo, viu? Que para o câmera é melhor. Mas a parábola das virgens, a lamparina acesa.
E eu fico impressionado porque nós sempre andamos com pouco combustível no carro. Qualquer dia nós vamos ser surpreendidos de ficar parado no meio da estrada, tendo que buscar galão de gasolina, porque não estamos o suficiente para a nossa travessia. Porque nós não nos preocupamos com as nossas doenças espirituais. Escute, povo de Deus, tem muita conversa, ei! Se alguém quiser o microfone, eu passo. Os padres do deserto falavam que haviam 8 demônios, e eles diziam desta forma, que sussurram nos nossos ouvidos para nos desencaminhar de Deus. Você tem que gravar isso, que é importante, porque muitas vezes você está numa caminhada bonita, até de comunidade de vida, comunidade de aliança, vida sacerdotal, vida religiosa, e de repente você vai falar do nada, começa a vir pensamentos. Lembre desse texto, que eles instigam, eles tentam. Eu quero fazer uma distinção. Hoje o Evangelho, quem vai pregar será o senhor arcebispo, ele preside a missa. Mas Hebreus vai dizer, que Jesus, atenção, Jesus, ele assumindo a condição humana, ele se tornou como homem em tudo, menos no pecado, concorda? Mas Deus não o poupou da tentação. Eu vou repetir, Deus não o poupou da tentação. Tentação já é pecado? Sim ou não? Não. Tentação não é pecado ainda. Mas a tentação é o sussurro do inimigo nos nossos ouvidos. Às vezes você está com um casamento super feliz. Às vezes você está num trabalho super bem. E as coisas começam a dar errado. Eu quero lembrar que mesmo a tentação não sendo um pecado, ela está dentro de nós. O pecado é uma invenção angélica. Ei, o pecado é uma invenção angélica. Quem foi que inventou o pecado? Lúcifer, um dos anjos de Deus, inventada por Lúcifer e seus seguidores. Portanto, quando somos tentados e cedemos à tentação, nós seguimos algo demoníaco, seguimos algo que não é de Deus. Por isso nós precisamos destes remédios. E quem está de pé, cuidado para não cair. Escute isso. Quem está de pé, cuidado para não cair. Vivemos, portanto, uma batalha espiritual, uma luta espiritual contra Satanás. Agora, por favor, leia o texto. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente. De novo, por favor, que até eu me perdi. Pois nós não estamos lutando contra os seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades
e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Palavra do Senhor. Deus não permitiria o mal se Ele não pudesse tirar algo de bom deste mal. Deus permite certas coisas em nossa vida para que nós tiremos algo de bom. Se você passa por certa dificuldade, o grande questionamento não é por que eu estou passando por isso, qual será o fruto desta provação, qual será o fruto desta tentação, qual será o fruto dessa noite escura, qual será o fruto deste silêncio. Gente, eu estou falando de gente caminhada de igreja, estou falando para gente da RCC, estou falando para gente que é ministro da Eucaristia, que nós somos como seres humanos tentados a todo momento. O próprio Cristo foi tentado. O que não podemos é deixar a chama da lanterna apagar, deixar a chama da fé apagar. Nós temos que manter acesa a nossa fé. Não é vivermos de forma paranoica. Como exemplo, a luta contra o mal é a oportunidade que nós temos de mostrar o quanto nós amamos a Deus, o quanto nós amamos o Senhor. Repito, a nossa obrigado, demorou. A luta contra o mal é a oportunidade e ocasião para mostrarmos o nosso amor a Deus. Quem peca, não é o corpo que peca, mas é a alma. Vou dar um exemplo. A relação sexual entre um casal é pecado? Não. Mas fora do casamento é? Então quem peca, não peca no físico, peca na alma. Por isso o pecado fere a nossa alma. O pecado é algo a sermos, isso quem disse foi Santo Agostinho, esse exemplo da vida sexual dentro do casamento e fora do casamento. O combate espiritual está no nível dos pensamentos e das intenções. Nós precisamos destes remédios para purificarmos as nossas intenções. O maior de todos os combates é o combate interno. O maior de todos os combates é aquele que se dá dentro de nós. Purificar as intenções. Às vezes nós ludibriamos, fazemos certas coisas pensando que aquilo aparentando ser bom, mas a nossa intenção é ruim. Vou dar um exemplo. Eu gosto de ler na missa, mas eu vou ler na missa como um serviço para a comunidade, ou eu vou lá para mostrar o último vestido que eu comprei de liquidação? Exemplo muito bobo, mas é só para mostrar que cuidado com as intenções. Eu dou uma cesta básica, a cesta básica que eu dou porque a pessoa precisa, ou eu dou por desencargo de consciência, ou para que os outros vejam que eu sou uma pessoa caridosa? Perde o sentido. Por isso, lembra que eu falava que o jejum tem um aspecto importante de purificar a alma, também purificar as intenções. Se nós olharmos hoje no Evangelho, transforme Jesus tentado, pedra e pão. Qual é a grande tentação que o mundo vive hoje? A gula. Gula, mas você vai falar, mas eu não sou guloso. Depende do que você entende por gula. Comida, comida, comida. Sexo, 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 é tudo gula.
Consumo, consumo, consumo. A gula não é só o ato de você comer demais, é o ato de você exagerar em tudo o que faz. Então, nesse sentido, trabalho. Estão prestando atenção, gente? Quem está prestando atenção? Pelo amor de Deus, está difícil agora pregar. Gula. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então entende que gula, que é um dos pecados capitais que eu vou explicar, é tudo que eu faço em excesso: comer, beber, sexo, consumir. Depois, eu te daria todos os reinos, avareza. E aqui, se você observar no texto, João, capítulo 2, carta de São João, capítulo 2, versículo 15 e 16, anote esse texto, isso aqui é muito importante, por favor. João, capítulo 2, versículo 15 e 16. Eu estou falando de quaresma, eu estou falando de por que eu preciso desses alimentos, por que eu preciso estar junto de Deus. Achou o texto? É carta que fala da concupiscência. Essa palavra você já ouviu? Concupiscência da carne, mas tem uma outra concupiscência. Hora que achar, pode ler, por favor. E depois, enquanto eles acham, joga-te daqui para baixo, é a vaidade. Então, 3 coisas que eu e você, no nosso dia a dia, somos chamados a lutar contra a gula, não sermos gulosos. Você já entendeu que gula não é só comida. Depois, não sermos avarentos. Uma pessoa avarenta não faz caridade. Uma pessoa avarenta briga com a família por herança. Uma pessoa avarenta abandona o pai e a mãe. Uma pessoa avarenta passa a mão na aposentadoria dos velhos para passar para trás. Uma pessoa avarenta faz loucura por dinheiro. Isso é a pessoa avarenta. Isso é também uma tentação. Isso também é uma tentação. Mas quando nós procuramos a concupiscência da carne, nos fala da concupiscência do olho. Eita peste, isso está na Bíblia? Está na Bíblia. Que é com... Você já ouviu falar olho gordo? Já ouviu falar? Está na Bíblia. Concupiscência da carne e concupiscência do olho. Eu olho e desejo. Achou? 2,16. Obrigado, leia por gentileza, bem grande. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. De novo, escute bem isso, que acho que você nunca achou isso na tua Bíblia, que não é batido. O pessoal não fala dessas coisas. Preste atenção de novo. Gente de olho gordo, que a gente fala, gente zoiudo, gente que deseja, que tem inveja. Cuidado para não ser essa pessoa também. É uma luta diária, gente. Escute de novo, Danilo. Nada que é deste mundo vem do Pai. Não vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana. Os maus desejos, que em outra tradução, na Bíblia de Jerusalém, vai estar concupiscência da carne. Os desejos humanos, os desejos do baixo ventre, como diz no Nordeste. Porque, meu Deus do céu, existe um desejo que, meu Jesus, Maria, José, basta no rádio, né? Que a gente vê que, às vezes, quase que eu falo para a mulher, ô dona mulher, 10 horas da manhã, tem criança escutando. Tem umas coisas que eu fico, não parece, mas eu fico vermelho de vergonha. Segundo,
a vontade de ter o que agrada aos olhos. Olha aí, vontade de ter o que agrada aos olhos. Você trocou de carro, eu quero. O teu emprego, eu quero. Mas eu não quero um emprego igual ao seu, eu quero o teu emprego. Eu não quero um marido igual ao seu, eu quero o teu marido. Eu não quero uma esposa igual à sua, que é boa, generosa, eu quero a tua esposa. Concupiscência dos olhos. Então cuidado, por isso que a gente fala que os olhos é a janela da alma. Grave esse texto, gente. É uma batalha que eu e você estamos muito expostos a trabalhar, a tratar direto. Nós temos que fazer essa luta contínua. É interessante perceber que uma pessoa que tem uma forte religiosidade, quando eu falei sobre isso aqui, eu quero que vocês não sejam católicos de meia pataca, que não sejam católicos de meia tigela. Quando você é um católico que tem forte Eucaristia, tem forte o sacramento da confissão, você não é alvo vulnerável do inimigo. Uma pessoa de espiritualidade forte, ela consegue enfrentar de forma corajosa os problemas presentes. Uma pessoa de baixa espiritualidade, ela se torna frágil, ela é fraca, ela é pouco desenvolvida, ela titubeia diante de qualquer problema. Tem gente que você encontra, mal e mal tem o primeiro, o segundo grau, mas é uma fortaleza na fé. Nós precisamos estar perto de pessoas que são fortalezas na fé. Nós precisamos ser fortes na fé. Problemas sempre virão. Se faltar isso, vem o desespero. Existe um estudo de 1980 que evidencia que pessoas com espiritualidade bem desenvolvida tendem a adoecer menos. Esse estudo foi feito pelo Dr. Marcelo, do Einstein, que pessoas com forte espiritualidade, 1980, tendem a adoecer menos. Eu não estou dizendo de modo geral, uma pessoa mais forte na fé desenvolve menos depressão. Eu não estou dizendo que a depressão é falta de oração. Eu até fiz um artigo, depressão não é falta de fé. Mas se você está abastecido, vem a depressão, que é uma questão química. É doença, gente, não é frescura. Para com essa ideia que a pessoa quer ser deprimida. Ela pode ser uma doença adquirida, ela pode vir de família, a chamada depressão endógena, que sem você querer, você tem um pezinho na depressão. Muitos aqui têm isso, aqueles momentos de angústia, de final de tarde, de final de domingo, aquelas angústias, aquele vazio, aquela batedeira, que você não sabe o que fazer, parece que o coração... Estou falando mentira? Sabe, quem passou já por isso, levante a mão. Oh meu Deus, eu não estou dizendo que é falta de fé, eu estou dizendo que uma pessoa de fé, uma pessoa alimentada de Jesus, uma pessoa em paz com Deus, ela enfrenta melhor a depressão. Eu diria que até o remédio faz efeito melhor. Entenda que eu estou dizendo que nesse retiro, Deus não falha na promessa, nem no aspecto da vida espiritual, principalmente. Uma pessoa que é forte espiritualmente, ela se recupera mais rapidamente da doença. Ela encontra significado na sua vida, porque sem significado, escute o que eu disse ontem, repito hoje,
Eu falei da profetisa Ana. Temos que ter um sentido, ressignificar, é uma palavra tão, parece difícil, mas é tão importante. Você perdeu, você está num luto, você perdeu um filho, você perdeu um marido, você perdeu a esposa, você perdeu a pessoa amada. Dói, mas dói fundo. Muitos aqui ontem se identificaram com o sentimento de abandono da família. Muitos se identificaram aqui com o vazio que eu falei. Muitos se identificaram aqui porque fizeram de tudo para todos e hoje vivem sozinhos, um vazio dentro de casa. Este vazio tem que ser preenchido não por mais vazio, por Deus. Você tem que preencher com a espiritualidade, tem que preencher para que não caia no desespero. O desespero é o ápice de uma falta de fé. É o ápice. A espiritualidade oferece um referencial positivo de enfrentamento nas doenças. Vou repetir, a espiritualidade, povo de Deus, espiritualidade, jovens, tem muitos jovens nesse retiro. Seja uma pessoa espiritualizada. Você que está aqui, seja uma pessoa espiritualizada. Eu estou batendo na tecla de você ser um católico autêntico. Desde o começo, estou aqui suando igual um condenado. Entro com uma camisa de uma cor e saio com 2, 3 cores, de tanto suor. Vocês vão falar o que é? Porque aqui é um calor que você não tem noção. Essas luzes aqui, gente, isso aqui esquenta que você não tem noção. Mas eu estou aqui insistindo exatamente nisso. Você vai sair desse retiro espiritualizado. E você vai ter mais força para vencer todas as doenças. Você vai vencer a doença, porque Deus prometeu e Deus cumpre. A cura, a espiritualidade é um reforço positivo para o paciente. A espiritualidade gera esperança. Se você for uma pessoa espiritualizada, você tem esperança. Não perca a tua esperança. Esperança de que dias melhores virão, que hoje o mundo está cinza, mas amanhã vai começar a clarear um pouquinho. Você está vivendo um mundo cinza dentro de você por causa de um luto. Você pode estar vivendo um momento difícil da tua vida por causa da depressão. E as coisas ficam cinza assim. A comida perde o cheiro. Você vai comer, não desce. Quem já passou por isso sabe. Mas a esperança é que amanhã vai ter um fio de luz. Amanhã vai ser diferente. Se você perder isso, logo você já pensa em desistir de viver. E a pessoa diz, eu tenho vontade de me matar. Você não quer se matar, você quer matar o que te faz sofrer. Tire esses pensamentos, esse pensamento negativo. Isso não é de Deus. A espiritualidade te faz uma pessoa altruísta. Cuidado quando você perceber que você não está preocupado mais com o outro. Isso é um sinal, de que você está doente. Se você não tem nada de se preocupar com o próximo. Se você é da tua casa para a igreja, da igreja para a tua casa. Espera aí, mas não tem alguém na tua vida? Não tem nada que te comprometa? A espiritualidade gera tolerância. Se você está se tornando uma pessoa intolerante, não tolera nada, é um sinal de que está precisando dos remédios. Se você não está se tornando intolerante a tudo e a todos, tudo que fala te dá raiva, tudo você tem vontade de dar uma patada, você está precisando dos remédios. A chama está apagando.
E porque o Senhor disse: eu estarei convosco. A espiritualidade gera unidade. Se você, na tua família, é motivo de confusão, existe muita gente que é motivo de confusão. Tem gente que tem o olho gordo e a língua solta. Onde vai, cria confusão. A presença de Deus gera unidade. Se no grupo do ministério tiver alguém, por exemplo, que começa a semear a discórdia, está longe de Deus. Se no teu trabalho tem uma pessoa que gera discórdia, na comunidade, no teu grupo de oração, está precisando do remédio. Nós sabemos do remédio. Geralmente pessoas espiritualizadas tendem a ser mais saudáveis. Evita o suicídio. É um vetor importante para evitar os abusos de drogas. É um vetor importante para enfrentar, para sair do alcoolismo. Estou tocando na ferida, sim. A espiritualidade. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, eu permaneço. Eu te absolvo dos teus pecados. Vai, não peques mais. Essa vida saudável espiritual é um vetor para evitar o suicídio, evitar o abuso de drogas, evitar o alcoolismo. Eles no deserto diziam que eram espíritos que passavam. E gente, isso é verdade. Isso está na Bíblia, que este mundo existe muito espírito do mal suscitando coisas más nos nossos ouvidos. Por que São Pio falava tanto do anjo da guarda? Para enxotar os pensamentos ruins. Você já se deu conta que tem hora que do nada te vem um pensamento ruim? Quem já teve esse pensamento? Você acha que vem da onde? Vem de Deus? Então vem destes anjos demoníacos. Eles existem, não é invenção. Então nós temos que estar atentos. Quando ele soprar, quando ele sussurrar, nós temos que estar preparados para rechaçar. É involuntário vir o pensamento, mas é decisão insistir no pensamento. Eu estou falando para gente de igreja. Daí, no Oriente, eles não falam em 8 demônios. Eles falam nós falamos em 7 pecados capitais. Por que capitais? Porque são pecados que abrem outros pecados. Na verdade, o pecado capital é o espírito do mal, é o pensamento do mal, é a paixão do mal. O pecado pessoal, que ele instiga, sugere e faz com que nos permanecemos nele. Vamos lembrar os pecados capitais. Eu falei que eram 8 espíritos e virou 7. É porque foi anexado 2. Gula, avareza e soberba. Eu já expliquei em Jesus Cristo, não foi? Gula, avareza e soberba. Inveja, ira, luxúria e preguiça. Vou repetir, os 7 pecados capitais: gula, avareza, soberba, inveja, ira, luxúria, preguiça. Repito, gula. Anote, porque depois eu vou mostrar o antídoto. Anote que depois eu vou mostrar o que é que derruba isso. Gula, avareza, soberba. 4, inveja. 5, ira. 6, luxúria. 7, preguiça.
Estes são os pecados cabeças de muitos outros. Aquilo que no Oriente era espírito mau, para nós são os pecados. Lembre que eu falei, apesar da colaboração do corpo, quem peca não é o corpo, quem peca é a alma. Lembra-se que a nossa alma podemos perder, perdemos o corpo e a alma. Então não é só o corpo que eu maculo também a minha alma. Porque o inimigo, ele não quer só o meu corpo, ele quer principalmente a minha alma. O espírito é intocável, mas a alma é presa fácil. Tanto que os caboclos dizem, esse vendeu sua alma para o diabo. Esse fez pacto com o diabo. A gente usa esses termos, mas eu estou explicando que o pecado, ele debilita a alma, ele atrapalha a nossa vida espiritual. O pecado faz um padre ser menos padre, um casado ser menos casado, menos devotado à família, uma esposa menos devotada à família, um cristão menos fervoroso. O pecado é obstáculo. Para que a graça venha, eu preciso criar uma sintonia. Eu preciso criar acesso. Por favor, Mateus capítulo 15, versículo 19. As doenças espirituais são fraquezas. As doenças espirituais são fraquezas deixadas pelo pecado original e se manifestam nos vícios, se manifesta no desequilíbrio. Você já passou por um momento em que você está desequilibrado, emocionalmente desequilibrado, afetivamente desequilibrado? Todos nós passamos por esses momentos, que a gente não sabe por quê. Você fala, eu estou sensível demais, tudo me faz chorar, eu estou sensível demais, estou desequilibrado. É sinal de que alguma coisa está errada. Porque a presença de Deus, a espiritualidade, leva ao equilíbrio. Leia o texto. Porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro, mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. É sobre a discussão sobre como lavar os vasos. De novo, por favor, Beth, veja o desequilíbrio que está dentro de nós. Nós achamos que o mundo está desequilibrado, o ser humano está desequilibrado. O mundo é reflexo do desequilíbrio humano. O mundo é reflexo, mesmo a questão climática, principalmente, é reflexo do desequilíbrio humano. Escuta de novo. Porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro. É isso que nos faz pessoas desequilibradas, que são frutos da fraqueza deixada pelo pecado original em nossa vida. São desvios morais da nossa vida. E isso compromete a nossa relação com Deus e a nossa relação com o próximo. É bom lembrar que nós temos uma tendência natural, por exemplo, uma tendência, uma inclinação, que tanto vai para o bem quanto vai para o mal. Mas pelo fruto do pecado original, nós temos, lembra que eu falei da Torre de Pisa? Nós temos algo que nos leva para o mal. Então nós temos que fazer uma luta dobrada.
um esforço dobrado para nos mantermos equilibrados. Os vícios são doenças espirituais e surgem quando as nossas inclinações são desordenadas. Paixão em si, ela é neutra. A paixão para o bem é uma vida virtuosa. Se você olhar para a vida dos santos, eles vivem verdadeiras paixões em Deus, vida virtuosa. Paixão para o mal é uma vida viciosa. Quais são os remédios? De novo eu vou voltar. Se você se encontra nesta fase, nós temos Eucaristia, nós temos a confissão, mas nós temos os 3 princípios básicos da Quaresma, que são quais? Jejum, oração e caridade. Insisto um pouco mais na caridade. Nós fingimos que fazemos. Vou dizer de modo aberto. De modo geral, nós fingimos que fazemos a caridade. Se essa palavra não serve para você, eu peço desculpas. Então não pegue para você. Mas eu percebo de modo geral que a caridade é o menor exercício espiritual feito. Lembra que eu falei que Deus nos dá condições de não cairmos nos pecados originais, de vencermos o demônio que nos suscita o mal. De que forma? Pela gula. O que é que nos segura, nos coloca sobre o cabresto? A temperança. Este é o antídoto da gula, é a temperança. O que é a temperança? É o devido equilíbrio, como eu havia dito. Uma pessoa equilibrada, não desregrada. Uma pessoa que leva em considerações as suas próprias fraquezas, conhecendo as suas fraquezas. A ira que é um pecado que provoca o ódio, a morte, é algo que está dentro de nós e pode fazer um grande estrago. Nós podemos combater a ira com o Sagrado Coração de Jesus. Aprendam de mim que sou manso, com a mansidão. Gente, quando alguém chega gritando com você, olha para ela e diz: você não está bem? Pronto. Chega uma pessoa gritando e você grita mais alto, estragou. Mansidão não é ser bobinho, não é ser bobinha, é ter brandura, ter hora certa, palavra certa na hora certa. Mansidão e paciência é um domínio contra a ira. E nós somos muito tomados pela ira. A ira que nos faz xingar, a ira que nos faz brigar, a ira que nos torna violentos. O mundo está violento. Fisicamente, o mundo está violento no próprio mundo digital. É uma forma de ira. A gente só não percebe. Não tem soco, não tem o encontro físico, mas existe o desrespeito, a avareza. A única coisa que pode nos ajudar a vencer a avareza é a generosidade. E aqui nós temos que ser mais generosos. Eu vou usar o que não é, mas começando pela gratidão. Nós somos muito pouco gratos. Gratos a Deus por tudo que temos. O nosso olhar é naquilo que não temos, mas não gratos pelo que temos, pela vida, gratos pelo trabalho, gratos pela família, gratos pela saúde. Não, gratidão ainda não é generosidade. É que eu quis começar pela gratidão. Generosidade, eu fazer para o outro sem querer de volta.
Eu fazer por outro sem esperar nada em troca. Isso é ser generoso. Mas eu fiz tanto por fulano e ela me virou as costas. Era generosidade ou você queria alguma coisa? Era gratuidade? Ou você esperava? Generosidade. Jesus morreu na cruz num ato puro de oblação e generosidade. As obras devem ser generosas. A luxúria só tem um jeito de combater a luxúria: a castidade. Essa palavra pouco falada. Castidade dentro do casamento, castidade para um clérigo, castidade para uma religiosa. Não tem como vencer a luxúria, caros casais, se você não for casto à sua esposa e casto à sua mulher. E a partir do momento que você começa a ceder um pouquinho, você está cedendo para os demônios. Quem estiver escutando essa palestra a partir de agora vai falar: esse pá está louco. Mas é que eu expliquei que no Oriente os pecados capitais eram tidos como espíritos demoníacos. Mas é verdade, você começa cedendo um pouco. Eu cedo um pouco da minha castidade com a minha mulher, dando uma atenção para fulano. Não é uma atenção fraterna, uma atenção interessada. Acabou. Acabou. E ainda vem me falar que tem casais que abrem o relacionamento. Isso aí é uma putaria. Isso não tem outra palavra. Isso não é modernidade. Isso não tem nada de moderno. Isso tem de luxúria. Isso tem de levar filme pornográfico para o relacionamento. Luxúria. Isso não é modernismo. A soberba. Quando eu falei castidade, é pureza da alma. Mas quando eu falo de soberba, a única forma de vencer a soberba é com a humildade. Humildade. Lembre que Deus levanta os humildes e abaixa os poderosos. Gente, ninguém erra sendo humilde. Tanto que aprendo de mim que sou manso e humilde de coração. Eu nunca esqueço, foi agora a primeira sexta-feira do mês. Tinha tanta coisa para Jesus falar. Jesus podia ter falado benevolência, Jesus podia ter falado temperança, Jesus podia ter falado tantas outras coisas. Olha as duas virtudes que ele escolheu: aprendam de mim a ser mansos e humildes. Talvez porque ele saberia que nós teríamos muita dificuldade em sermos humildes. Quer um exemplo? Qualquer palavra atravessada me causa um mal. É falta de humildade. Qualquer crítica me tira do eixo. Cuidado, isso é falta de humildade. Eu não aceito uma crítica, não aceito uma correção. Falta de humildade, eu fico sempre esperando um comentário positivo. Eu dependo do que os outros pensam de mim. A preguiça. Cleusa, você aguenta aí, minha filha. Eu sei que você está me dando que acabou o tempo, mas eu não terminei não. Preguiça. O que vence a preguiça é a diligência, que inspira o servir. Eu vou explicar melhor. A preguiça, ela vai nos fazendo ficar acomodados e voltados só para os nossos umbigos, nossos interesses, nossas coisas.
A partir do momento que eu quero vencer a preguiça, eu tenho que me abrir ao serviço. E eu te pergunto, quantos se dedicam ao serviço do próximo? Por que que a igreja pede tanto um voluntariado? Como faz diferença uma pessoa que, tendo tudo, em vez em quando vai num hospital e enxerga uma pessoa sofrendo, ela não volta para casa do mesmo jeito. Às vezes você está dentro de casa, nada está bom. Em vez em quando eu dou essas penitências. Sua penitência vai ser visitar um hospital de câncer. A pessoa volta transformada. Porque nós ficamos muito preguiçosos. A preguiça é um pecado capital. Nem vou entrar na assídia, mas só na preguiça. Cuidado para não sermos preguiçosos. Por exemplo, chega domingo, eu tenho preguiça de ir na missa. Preguiça. Simplesmente não vou porque eu tenho preguiça. Vou ter que me arrumar, vou ter que tomar banho, vou ter que me ajeitar. Lá vai estar calor, vai ter um monte de gente. Preguiça. Tem um terço, estou com preguiça, não vou hoje. Está tão bom deitado aqui nesse sofá, no ar-condicionado, vou não. Está no finalzinho da novela, vou não. Tem uma pessoa doente na família, preguiça. Eu vou lá para escutar falar de doença. Basta as minhas doenças, preguiça. Então, sobre a preguiça é diligência, buscar a excelência, superar a inércia espiritual, cumprir os nossos deveres de Estado. Nós podemos encontrar padres preguiçosos, religiosas preguiçosas, casais preguiçosos, até no relacionamento. Eu tenho preguiça de me dedicar à minha esposa, eu tenho preguiça de me dedicar ao meu esposo. Dá trabalho, amar dá trabalho, dá ou não dá? Se você falar que não, então você não ama, porque dá trabalho. Você entrar no mundo do outro, você respeitar o gosto do outro, você entender as necessidades do outro, isso dá trabalho. Então a preguiça estraga casamentos. E o sétimo demônio, o sétimo pecado, a inveja. E a única forma de combater a inveja é com a caridade. Eu já acenei antes, e eu quero dizer, católicos, nós precisamos ser mais caridosos. Dízimo não é caridade, tá? Dízimo é uma devolução a Deus daquilo que você faz. Não confunda a caridade, o dízimo com caridade. Mas por isso que eu estou falando, se nem dizimistas somos, que caridade fazemos? Você tem que perguntar para você mesmo, que caridade que eu faço? Não responda para mim. Você tem que responder para você. Essa batalha é tua. Essas virtudes que eu apresentei, elas neutralizam os vícios. E quando eu não tenho essas virtudes, eu tenho os remédios. Quando eu estou vendo que a minha chama está apagando da fé, eu tenho que acender. A virtude é o óleo que eu coloco na lamparina na espera do noivo, das 10 virgens. Eu tenho que estar com o meu tanque no carro, pelo menos, sempre eu digo, aprendi com meu pai, sempre acima da metade. Quer ver ele ficar bravo se eu estacionasse o carro com gasolina na reserva? Ele dizia, e se de noite alguém passar mal? Você vai correr atrás de poço para levar no hospital?
Nós andamos com o nosso carro na reserva, direto, fazemos só o básico. Nossa chama malemata acesa da fé. Você vai falar, eu não consigo, mas você usou dos remédios, você buscou essa vida virtuosa, e quem te dá essa virtuosa é o Espírito Santo, que faz crescer na relação com Deus. Queridos irmãos, a preguiça espiritual é o pior dos vícios de uma vida devota. A preguiça espiritual é o pior dos vícios de uma vida devota. Por quê? Porque se opõe, eu estou falando para quem é de igreja, tá? Isso eu não prego, se eu fosse pregar o querigma. Se opõe à perseverança. Por que pouca gente persevera? Por que tem tanta rotatividade nos seminários, na vida religiosa, nas nossas pastorais? Entra e sai, entra e sai, entra e sai. Nos movimentos, entra e sai. Porque falta perseverança, porque está inoculado a preguiça, que é um dos piores vícios da vida devota. É a tentação de parar a luta espiritual. Por isso nós repetimos esse retiro todo ano. No começo do ano, até o ano que vem, nós estamos na luta pessoal. Nós precisamos estar convencidos de que não se pode abandonar a fé, aconteça o que acontecer. Eu tenho os remédios, eu tenho as promessas de Deus, e eu não vou esmorecer até o ano que vem. A preguiça espiritual está associada à negligência, à diminuição da vigilância. Cuidado, nós que estamos na pregação, nós que estamos na frente, e quem na sua comunidade é líder, nunca perca o estado de vigilância. E se você é coordenador de um grupo, 2 vezes mais, porque você tem que ser vigilante por você e pelos seus. Se manifesta este mal que vivemos quando nós sempre estamos na preguiça, procrastinando, adiando decisões, seja qual for o âmbito, adiando tarefas. Quando nós nos tornamos reféns das nossas tristezas, desânimos, indiferença. Como combater? Como combater a isso? E aqui já vou para finalizar. Dar atenção ao seu uso do tempo. Dar atenção ao seu uso do tempo. E eu questionei no começo desta manhã, qual o tempo, os minutos que você reserva para ter um diálogo com Deus? Qual é o tempo teu de oração? Segundo, não adie os seus deveres. Aquilo tem que ser feito, seja feito. Não fique adiando. Use bem a sua vida entre lazer e oração. Você vai falar em trabalho. Trabalho a gente não escolhe. Você não precisa optar a trabalhar. O trabalhar você vai ter que fazer. Por isso, no trabalho, também tenha seu momento de lazer. E tenha seu momento de oração. A oração é o remédio fundamental contra todos esses problemas. Existe um outro problema que também é muito perigoso, que chama-se tibieza. Tibieza.
E esses remédios também valem. Cuidado, a gente faz uma caminhada, caminha por um tempo, e depois nós entramos e paramos no tempo. As coisas não nos tocam mais. É uma queda depois de um certo avanço. Você avança na espiritualidade, fez a consagração de São José, fez a consagração de Montfort, fez a consagração Jesus das Santas Chagas, fez a consagração disso, daquilo, e depois estaciona. Estaciona. Você fez formação para catequista, estaciona. Você fez preparação para ministro da Eucaristia, estaciona. É um estacionar, perdendo o fervor espiritual. É diminuir o fervor em Deus. Isso leva à covardia, à fadiga, à falta de esforço, de busca da santidade. Se lembra que eu disse dos pecados veniais? Que eles não rompem com Deus, eu expliquei na primeira palestra. Eles não cortam a relação com Deus, mas o pecado venial, ele fragiliza a nossa relação com Deus. Ele relaxa a nossa consciência. Ele causa negligência à nossa vida. E algo interessante, não nos preocupa o bem que deixamos de fazer. Isso, vou repetir de novo. A tibieza, e por isso precisamos do remédio, é não se preocupar com o bem que eu deixei de fazer. Por isso que nós rezamos, pedindo perdão pelas omissões. Vamos ficando de pé, por favor. Eu quero ser curado por Nossa Senhora. Eu quero ser curado por intercessão de Maria. Vamos cantar, pedindo a Deus que esses remédios cheguem a nós e nos curem. Eu creio que Deus tudo pode. Eu creio no poder da oração. Eu creio em Nossa Senhora e no poder da sua intercessão. Eu creio no Deus de promessa. Eu creio no Deus de promessa. Deus de cura e libertação. De cura e libertação. Eu creio na vitória da cruz e tudo posso com Maria e Jesus. Eu quero ser curado. Cante. Eu quero ser curado e pelas mãos de Maria viver a graça e a alegria de ser curado e libertado. Eu quero ser curado. Eu quero ser curado e pelas mãos de Maria viver a graça e a alegria de ser curado e libertado. Mais uma vez eu creio. Nas palmas. Eu creio que Deus tudo pode. Eu creio no poder da oração. Eu creio em Nossa Senhora e no poder da sua intercessão. Eu creio num Deus de promessas, Deus de cura e libertação. Eu creio na vitória da cruz e tudo posso com Maria e Jesus. Agora sim, ó, bem bonito. Vocês. Canta mais forte. E pelas mãos de Maria viver a graça e a alegria de ser curado e libertado. Para terminar, eu ser curado. Eu quero ser
ter a graça e a alegria de ser curado e libertado. Viva Nossa Senhora! Viva Jesus das Santas Chagas! Evangelizar é preciso!